Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos essa noite, né? Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, que Ele me dá, de falar um pouco da palavra dEle. Hoje foi me dada a oportunidade de trazer um ensino, nunca trouxe ensino para a igreja. Sempre gostei de aprender, mas hoje prove a Deus de o pastor pedir para mim trazer. E aí eu fui buscar do Senhor alguma coisa, né? Alguma palavra, algum entendimento. E Deus me deu a fé, sobre a fé, falar um pouco sobre a fé, né? E aí eu fiz algumas escritas aqui, porque como eu falei, sobre ensino eu nunca trouxe nenhum ensino para a igreja, é minha primeira vez. Irmãos, vamos começar. A palavra do Senhor diz ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha como é profundo e forte. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O que isso quer dizer? Pela fé eu tenho certeza que essa igreja vai estar cheia. Pela fé eu tenho certeza que os problemas de cada um aqui vai ser resolvido. Pela fé eu tenho a plena convicção de que a nossa salvação está garantida. Por isso estou trabalhando para Cristo. Estou dando um retorno para Cristo. A fé, irmão, é eu ter a certeza, é ter a plena convicção de tudo que eu penso, tudo que eu imagino, dentro dos entendimentos do Senhor Jesus Cristo, dentro do entendimento da palavra, dentro do caminho do Senhor, vai acontecer. Porque não tem como não acontecer, desde que quando eu coloco a minha fé em movimento, coloco a minha fé em ação. Precisamos, irmãos, colocar nossa fé em ação. Amém? Deus é muito bom, Deus ele é maravilhoso, Deus ele trabalha por nós. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu vejo sempre que a fé movimenta o braço do Senhor sobre a minha vida. A fé faz com que Cristo levante do trono dele, olhe aqui para mim e fale: vou fazer o que o meu filho está pedindo. Porque a fé dele alcançou. A minha fé tem que alcançar coisas extraordinárias. E aonde é que eu busco isso aí? Onde é que eu busco a afirmação da minha fé? Onde é que eu busco a certeza e a convicção da minha fé? Busco fazendo a vontade do Senhor. Busco fazendo a obra dele. Busco lendo a Bíblia. Busco orando. Porque a palavra diz que tudo que pedirdes, orando, em oração, recebereis. Então eu preciso orar. Não é só ter a fé. Eu preciso também orar. Porque a oração fortifica a fé. A fé é a resposta da oração. Amém? É dessa forma que a gente vai caminhando aqui. Não adianta eu falar que eu prego de Cristo, falo de Jesus, caminho com Jesus, faço a vontade do Senhor, mas não tenho fé. Não, de nada adianta, nada vai acontecer. Eu tenho que ter fé. E a fé é essa. A fé é a certeza de que está tudo dando errado, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Está tudo cooperando para que nada aconteça, mas eu tenho a certeza que vai dar certo. Isso é ter fé. É ter fé num Deus vivo, ter fé num Deus que trabalha por mim e por você. Não é simplesmente eu abrir a boca e falar, eu tenho fé. Não, não é da boca para fora. A fé é algo tão extraordinário, irmãos, na nossa vida, que a fé é eu me lançar. A fé é eu me desprover de tudo da minha vida, porque eu tenho certeza de que Deus está trabalhando. A fé em Deus, ela é tão maravilhosa, tão linda para nossas vidas, que é eu levantar de manhã e não ter um copo de café, mas eu tenho a minha fé é tão grande que vai vir e vem.
Porque através da minha fé, da sua fé, Deus vai trabalhando para que tudo aconteça. E para que mostre aqui, ó, a certeza das coisas da certeza das coisas que se espera. Eu espero, um exemplo bem besta, eu espero um copo de café. Vamos pôr assim? Eu espero um copo de café. Eu tenho fé que vai acontecer. Esse copo de café vai chegar. Ai, irmão, mas um copo de café é tão besta, qualquer um tem. Qualquer um tem. Então vamos lá para o irmão que foi alimentado no deserto pelos corvos. Se não fosse a fé dele, como ele seria alimentado? Ele teve fé. Ele ouviu Deus falar no ouvido dele e ele guardou. Ele tinha convicção que era Deus que mandou ele sair para aquele lugar e que ia alimentar ele, como alimentou todos os dias. Usou o corvo para levar o alimento para ele de manhã e de tarde. Ele não passou a fome. Fé. Fé. Irmãos, vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundância de chuva. Olha, lembrando que nessa época não havia chuva, tá? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha, ele tinha fé, tinha convicção que ia acontecer o que ele falou. Mas nem por isso ele saiu, foi comer e beber. Não, ele subiu e foi orar. Foi buscar ao Senhor. No 43 ele diz: E disse ao moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. Elias tinha fé que ia acontecer o que ele estava falando. E o moço, por obediência a Elias, e vendo tamanha fé que Elias tinha, obedeceu. Voltou 7 vezes. E aí no 44 diz assim, ó. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro, e desce para que a chuva não te detenhas. Olha, uma nuvem do tamanho de uma mão. Mas para Elias, já era a certeza de que Deus já estava trabalhando. De que aquela fé que ele tinha moveu Deus a fazer isso. Mas, lembrando que no 42, ele não foi brincar, ele não foi almoçar, ele não foi junto com Acabe, beber e comer. Não, ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor para que Deus confirmasse a fé dele. Porque pela fé ele falou que ia chover. Ele tinha certeza que Deus ia fazer chover. Mas ele sabia que também para isso acontecer, ele tinha que buscar o Senhor. E aí hoje, irmão, o que acontece em nossas vidas é que temos fé. Não, eu tenho fé de que vai acontecer. Mas aí eu me levanto de manhã, às vezes nem leio a Bíblia. Às vezes nem busco ao Senhor. Não, mas eu tenho fé que vai acontecer. Irmão, Deus não trabalha dessa forma. A sua fé tem que ser alicerçada na palavra do Senhor. A sua fé tem que ser alicerçada nos caminhos do Senhor. Se a gente for pegar os homens da Bíblia, todos oravam, jejuavam, consagravam, buscavam o Senhor. Jesus se afastou para orar, para jejuar. Jesus, que não precisava, mas ele fez isso. Ele se afastou para orar, para jejuar. Então, para mim colocar em prática a minha fé, eu preciso também orar. Preciso também orar. Eu preciso buscar o Senhor.
Eu preciso fazer a vontade dele, para que minha fé seja confirmada. No 45, dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Caiu a chuva que Elias falou, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. A fé dele era tão grande, que Deus olhou e falou: não, eu tenho que fazer o que esse camarada está falando. Entendeu? Não é fazer como uns e outros que hoje quer colocar, olha Deus, mexeu comigo. Não, meu irmão. Não, 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 não. Se mexeu com você, não queira transferir para Deus. Mexeu com você. E aí você tem que buscar o Senhor. Você tem que fazer a vontade dele. Você tem que se lançar nos pés dele. Para que a sua fé seja ativada. Você tem que buscar a ele. Você só transborda o que você tem. Você só faz o que o seu coração está cheio. Irmãos, nós temos que viver aqui pela fé, caminhando pela fé. Essa é a grande verdade. Hoje a gente fala tanto de tantas dificuldades que o povo está passando, de tantos problemas que estão passando. Infelizmente, nós vemos hoje dentro das igrejas, não há mais salvação, não há mais cura, não há mais libertação. Por quê? Fé. Fé. Irmão Jean, existe? Existe, irmão. Existe. Existe. Não é só por títulos. Não. Temos que exercitar a fé. E exercitar a fé, todos estão no mesmo pensamento, na mesma busca. Quando Paulo estava preso, a gente vai ver lá na frente, quando Paulo estava preso, se não fosse a fé dele no Deus Altíssimo, nada daquilo tinha acontecido. Não teria havido terremoto. As cadeias não teriam caído. Não teria. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha vida é a fé. E exercitar ela. Exercitar como? É como diz a palavra. Não estou vendo, mas eu tenho fé suficiente de estar com ele nas minhas mãos. É fé. A irmã Maria José uma vez falou sobre uma geladeira, eu não esqueço. Ela passou e colocou a mão na geladeira e falou que ela ia ser dela. Fé. E foi dela. Então, irmãos, quando a gente fala assim, Deus te dá as coisas do jeito que você quer, da forma que você quer, no modelo que você quer, Ele faz. Mas ele depende da sua fé. O tamanho da sua fé. E a própria palavra do Senhor diz que a fé não precisa ser tão grande. Não precisa ser tão grande. Não precisa. Basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Já está resolvido. Vamos caminhar. Em 2 Crônicas, os irmãos, como eu falei, eu nunca dei ensino, né? Então é a minha primeira vez e a gente fica meio, né? Assim, meio corrido. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 15, diz assim, Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Aí o 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Quer dizer, a palavra do Senhor é bem clara. Ele está atento para aquele que tem fé, está atento para aquele que está buscando, está atento para aquele que está orando, está atento para aquele que está vivendo da forma que ele fala, que ele manda. O que a gente não pode é achar que
do jeito que eu estou, vai acontecer. Não, precisa haver mudança de vida, precisa haver mudança de caminhar, precisa haver mudança de testemunho. Irmão, você entrou aqui dessa porta para cá, você aceitou Jesus Cristo, tem que haver mudança. Mudanças. Mudança, porque a sua fé mudou. A sua fé não é mais em imagens. A sua fé não é mais no homem. A sua fé não é mais em coisas vãs. A sua fé é em Deus. E Deus, ele é santo. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é poderoso. Então tem que haver uma mudança. E é de dentro para fora. Nunca pense que é de fora para dentro. Não podemos ser que nem a palavra diz, sepulcro caiados, bonitos por fora e por dentro só a misericórdia. Então, para mim exercitar a minha fé, como eu tenho lido aqui, é bem simples. É bem simples. A fé, ela vem de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. A fé vem de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. A fé vem de meditar na palavra do Senhor. Nunca pense que da forma que estamos andando, sem parar para meditar, sem parar para buscar, sem parar para orar, sem parar para jejuar, consagrar, sem parar para fazer a vontade do Senhor. Nunca pense que a nossa fé vai ser alimentada, porque não vai ser. Porque não vai ser. Hoje, dentro das igrejas, acontece muito esta problemática. As vidas começam a cair na mesmice, porque a fé vai se esfriando. Porque, hoje eu não consegui orar de manhã, deixa. Hoje eu não consegui ler a palavra, deixa. E tudo, irmão, que é feito 3, 4 vezes seguidas, escreva isso. Tudo que é feito 3, 4 vezes seguida, ela começa a virar rotina. E se virar rotina na sua vida, essa situação, irmão, só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia do Senhor. Então nunca se afaste da palavra, porque através dela a sua fé vai ser aumentada. Através dessa palavra a sua fé vai ser sacudida, transbordante. Você vai andar nessa terra através da fé. Andar através da fé é você se levantar de manhã e não ter nada, mas ter a plena convicção e certeza de que Deus está trabalhando e que tudo que você precisa, Ele está separando bonitinho ali na prateleira para te entregar em tuas mãos. Aleluia. Isso é ter fé no Senhor Jesus Cristo, meu querido. Então exercite a tua fé. Exercite a tua fé. Busque ao Senhor enquanto você pode. Lá quando o sacerdote, o profeta foi lá falar com Ezequias, para ele arrumar a casa dele, que daquele dia ele não passava. Põe tua casa em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Se ele não tivesse fé no Deus que ele servia, se ele não tivesse fé no Deus que caminhava com ele, ele não viraria para a parede e iria chorar. Pelo contrário, ele iria começar a se lamentar. Ele iria começar a reclamar da vida. Mas não, ele sabia da fé que ele tinha no Deus dele. Ele sabia o tamanho da fé que ele tinha no Deus que ele servia. E por isso ele virou para a parede e falou com Deus. Aleluia. E Deus, ainda que o homem dele estava passando no pátio, mandou voltar e acrescentar anos na vida dele. E assim aconteceu. Mas isso é o que, irmãos? É a fé, a fé, a fé. É a fé. Nada nas nossas vidas acontece se não tivermos fé. Tudo que produzimos
é através da fé. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Diz assim: sabendo que a aprovação da fé, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia. A minha fé e a sua fé, ela é provada todos os dias, todos os segundos. E cada vez que ela é provada, e cada vez que eu mantenho a minha fé em Cristo, isso me produz perseverança. Isso me produz confiança. Isso aumenta a minha certeza, a minha convicção de que meu Deus está trabalhando. E é assim que nós devemos caminhar, meus irmãos. É dessa forma, caminhando com Cristo, fazendo a vontade dele aqui na terra, deixando, irmãos, as coisas terrenas de lado. Tanto pregamos em cima do púlpito para deixar o material, mas acabamos nos perdendo às vezes durante o dia. Irmão, viver pela fé é depositar a nossa vida em Deus. Viver pela fé, como eu já falei, é levantar de manhã sem nada, mas ter a certeza de que Deus vai dar tudo. E quando chegar o final do dia, se aquele tudo que Deus me deu não é o tudo que eu pensava, eu lembrar que em Salmos diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se eu entrego meus caminhos nele, eu tenho fé que ele vai fazer na hora dele, conforme a vontade dele, conforme ele quer. Os pensamentos, irmão, do Senhor é mais altos que os nossos. Ele tem coisas maiores para as nossas vidas. E aí a gente se perde. A gente deixa a nossa fé esfriar por causa de uma palavra, por causa de algo que alguém chega para nós e assobia nos nossos ouvidos, porque o irmão passou e não falou, porque a irmã olhou torto. Isso tudo esfria a nossa fé. Mas como eu sempre falo e não canso de falar, porque a realidade é, temos que repetir o tempo inteiro. Essa é a grande realidade. Repetitivos sim, cansativos nunca. A palavra do Senhor, meu irmão, ela é bem clara. Temos que exercitar a nossa fé. Tiago diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé. Provar a fé é o quê? Se tudo, como eu falei, tudo que você pediu no final do dia não aconteceu, mas a sua fé continuar firme ali, ó, convicta, certa que Deus está trabalhando, e que não aconteceu, foi porque não era para acontecer naquele dia. Que Deus está separando o melhor ali naquela prateleira para entregar em tuas mãos, nas minhas mãos. Isso é ter fé. Não é se desesperar porque não aconteceu. Não é se agitar porque não deu certo. Não, irmão. Não. Se não deu certo, é porque não era para dar certo. E aí a minha fé tem que continuar firme no Senhor Jesus. Em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo a palavra? Aleluia. Atos capítulo 12, no verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso. Pedro estava guardado.
Mas ainda aquele povo continuava orando. A fé deles continuava firme de que Pedro ia ser liberto, de que Deus ia entrar ali e ia resolver aqueles problemas. A fé deles era grande. Eles vendo ali, ó, Pedro está preso, Pedro está guardado. No olho humano, não tem mais jeito, não tem mais situação. Como hoje nós vemos pessoas falando que um estrupador não tem mais jeito, que um drogado não tem mais jeito, que um assassino não tem mais jeito. Mas quem é eu e você? Quem é eu e você na fila do pão? Assim eu trago para o Senhor. Quem é eu e você na caminhada de Cristo? Para querer julgar. Quem somos nós? É duro, né? Um estrupador virar um pregador da palavra do Senhor? Um roubador virar um assassino? Subir a um púlpito? Irmãos, isso é fé. Isso é fé. É você olhar para a pessoa, pregar para ela e ter a fé, ter a certeza de que Deus vai trabalhar naquela vida. Vai transformar aquela vida. Deus transformou água em vinho. Deus multiplicou pão em peixe. Deus curou cego. Deus ressuscitou Lázaro. Deus não pode modificar uma pessoa do caminho ruim, irmãos. Se eu não acredito nisso, pronto, eu já não tenho fé em Deus. Se eu não acredito nisso, eu já não tenho fé em Deus. E não posso pregar sobre fé. Porque se eu começo já a julgar as pessoas, minha fé já acabou. Ali minha fé parou. E eu não posso fazer assim. Não, ele roubou, mas Deus vai trabalhar na vida dele. Eu vejo ele um pregador. Eu vejo ele um evangelista. É assim, irmãos. A fé é essa. Fé que move montanhas. Ainda que seja impossível, ainda que seja difícil aos olhos humanos. Mas a minha fé e a sua fé tem que alcançar, tem que passar aos olhos humanos. Por isso que diz que é firme fundamento nas coisas que não se vê. Não se vê. Por quê? O que eu vejo hoje é uma pessoa toda errada. Mas pela fé, eu vejo ele falando do Senhor Jesus. Eu vejo ele salvo. Eu vejo ele salvo. Temos que ser assim. Vamos continuar. Atos capítulo 11, versículo 16, diz assim. Atos 11, 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse João. Na verdade, batizo com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. João já tinha fé que vinha um depois dele, que batizaria com o Espírito Santo. E olha, se a gente for pegar a Bíblia, for pegar esses homens da Bíblia, eles não tinham a Bíblia para poder guiá-los. Era só o que eles viviam. E antes de Cristo descer na terra, era realmente só o que eles viviam. E aí depois Jesus desceu à terra. Mas mesmo assim, teve lugares que só chegou a fala de Jesus. Teve lugares que Jesus nem foi. Mas a fé das pessoas era tão grande em Jesus de que tudo aconteceria. E hoje a gente tem o guia, a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem pastores que pregam para nós, a gente tem professores, a gente tem internet que se quiser ir buscar uma palavra ali, você vai achar. Temos livros para pesquisar. E às vezes a gente para e fala, é só um livro. Isso foi no tempo antigo.
Ignorantes somos nós. Porque a Bíblia, ela é atual. E se vivermos pela fé, você pode ter certeza de que tudo o que aconteceu com os homens lá atrás vai acontecer com nós e ainda melhor. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus diz que vamos fazer coisas maiores que a dele. Mas isso precisamos ter fé. Como o assunto é fé, precisamos ter fé. E para me ter fé, eu tenho que buscar. Buscar. Busca. A fé só é alimentada através da busca. As coisas só acontecem nas nossas vidas através da busca. Orar. Elias, quando falou que ia chover, ele não foi comer com Acabe. Não, ele subiu, foi orar. Jesus foi orar. Foi tentado. Mas passou tudo. Mas Jesus era santo. Não, Jesus sim era santo, mas ele fez tudo isso para mostrar para nós que nós podemos passar. Ainda que seja difícil, ainda que seja uma luta grande, mas a gente pode passar. Atos 19, 11. Aleluia, Deus maravilhoso. Deus grandioso, 19:11, diz assim a palavra do Senhor: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcizavam ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é, Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e, de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Está vendo o perigo de não ter fé? Está vendo o perigo de não ter a fé na vida? Está aqui. Esse é o perigo. De você estar orando, de você estar fazendo algo, falando que é para Deus, mas a sua fé não está alcançando. Aí você pode ser humilhado. Você pode ser derrotado, sim. A palavra diz que eles foram. Porque eles não tinham fé. Ele usou o nome de terceiro para poder ir lá querer tirar esses processos, tirar essas coisas ruins dessa pessoa. Mas ele usou o nome de terceiro porque a fé deles não alcançava. Então, como a fé deles não alcançava, eles falaram: vamos falar de Jesus, vamos falar de Paulo. Mas o inimigo conhece. Conhecendo, o que fez? Jesus conhece, Paulo conhece, e vocês? Por quê? Irmão, quem tem fé em Jesus Cristo, quem caminha com Cristo, né? Que a fé é caminhar, a fé é busca. E quem tem fé, o inimigo conhece e bate em retirada. Porque ele sabe que com um homem de fé, ele não consegue lutar. Um homem que tem fé, ele não consegue ir contra. Com um homem que tem fé, ele não consegue fazer nada. Porque é um homem que vive pela fé em Deus. Ele está vendo tudo errado. Mas a fé dele alcança. Então o inimigo tenta de tudo, mas não vai conseguir. Então seu nome está escrito lá na agenda dele, Lucilene. Essa é uma mulher de fé. Está marcado lá. Então quando ele fosse levantar contra você, quisesse levantar, a estratégia é diferente. Esses aqui foi fácil. Você vê.
Depois leiam, meditem na palavra, examinem as escrituras, irmãos. Mas veja, esse aqui foi fácil. Como eles já chegaram usando o nome de terceiros, ele falou, opa, espera aí. Jesus conheço, Paulo conheço, mas e vocês? Quem vocês são para vir me afrontar? Olha só. É a falta de quê? Falta de fé, falta de conhecimento, falta de busca. Então que nós venhamos, irmãos, nos alicerçar na palavra do Senhor, que nós venhamos nos guardar na presença do Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé venha a ser realmente firme no Senhor Jesus, porque se você tiver fé, irmão, o resto acontece. Isso é a realidade. A fé, ela move os braços do Senhor Jesus Cristo, eu sempre falo isso. A fé faz com que Cristo levante e olhe para você. Às vezes é algo que não era para fazer na sua vida, mas a tua fé é tão grande que vai acontecer, que aí Jesus fala, não, eu tenho que fazer porque a fé dela é grande, a fé dela ela tem fé que eu vou fazer. Isso é fé. É você olhar e falar, vai acontecer. E caminhar. Entendeu? E caminhar. Irmãos, um corredor, ele treina. Ele treina. Para fazer uma corrida, às vezes, de meia hora, de uma hora. Na cabeça dele, ele tem a certeza de que ele vai ganhar. E às vezes ele não ganha. Se frustra. Bate aquele desânimo momentâneo. Mas no outro dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele está de pé, correndo de novo. Porque ele fala, não, dessa vez eu tenho que ganhar. Assim temos que ser nós. Nós pregamos de Cristo, falamos do amor de Jesus para todo mundo. Pregamos a fé. E aí chega no final do dia, não aconteceu. Aí às vezes desanimamos, entristecemos, já começamos a, às vezes, murmurar. Essa última semana, irmãos, foi uma semana muito pesada para mim. Muito difícil, complicada para mim. No mundo espiritual. Porque o material é reflexo do espiritual e o espiritual é reflexo do material. Aconteceu algumas coisinhas que me entristeceram. E aí veio acontecendo outras as coisas. Mas quando a gente tem fé e busca ela, é maravilhoso. Porque aí Deus ele vem e trabalha. E Deus veio trabalhando na minha mente, no meu coração sobre esse assunto. E hoje eu olho para o que aconteceu e só falo. Você transborda o que você tem. Você derrama o que você tem. Se você tem amor, você vai transbordar amor. Se você tem Cristo, você vai transbordar Cristo. Quando eu sou o que sou, não adianta, irmão, eu subir aqui, querer colocar um terno e querer mostrar outra coisa que eu não vou conseguir. Não vou conseguir manter. Não vou conseguir manter. Então, quando eu tenho fé, tenho convicção, tenho certeza de que coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, situações inexplicáveis vão acontecer. Isso é confiar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, guarde, livre de todo mal, que permanecemos nessa caminhada, alimentando a nossa fé todos os dias, porque o que nos move a caminhar é a nossa fé em Deus,
a nossa fé que as coisas vão acontecer. E que se não aconteceu hoje é porque Deus está mexendo na prateleira para ver o melhor para dar para nós. E buscarmos sempre. A busca sempre é em oração, não tem outro caminho. É orar, é jejuar e consagrar. Amém? Que Deus abençoe a todos, guarde, livre em nome de Jesus.